muito mais do que a alforria terrena. Filemon, capítulo 1, versículo 11 e versículo 17 ao 19. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil e a ti e a mim. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo sobre minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Só até aqui. A carta de Filemon se trata de uma situação meio que complicada, pois Onésimo, o escravo fujão relatado nesta carta, e Filemon, o seu senhor, estavam numa situação difícil, pois Paulo havia anunciado a palavra, Filemon havia crido nisso. Filemon era um homem piedoso, mas Onésimo roubou de seu senhor e fugiu. E perante a lei daquela época, o seu senhor podia pegá-lo e espancá-lo ou até mesmo matá-lo, porque isso lhe seria justiça. E era uma situação muito complicada, mas quis o destino, como Paulo fala nos versículos mais à frente, que Onésimo fosse afastado de Filemon temporariamente, para que Filemon recebesse o para sempre. Mas como assim? Paulo, ele assumiu a posição de mediador. Onésimo, quando ele foi até Paulo, ele foi gerado o amor de Cristo em Onésimo também. Onésimo, que significa útil, para Filemon foi inútil até aquele momento. E o mais engraçado que a situação que aconteceu com Onésimo foi justamente o contrário daquilo que o nome dele dizia que ele era. Mas Paulo entendeu que aquilo era uma oportunidade de mostrar o que Cristo fez por nós. E eu creio que isto aconteceu para estar na Bíblia, para nos mostrar o poder do perdão, o poder do amor de Cristo. Pois Paulo ali estava fazendo a função de mediador, assim como Cristo fez por nós. Paulo começa a falar com Filemon que, intervindo em favor de Onésimo, falando que Onésimo foi até ele e ele o gerou como filho em suas algemas. E ele fala para Filemon para o receber como um filho, um irmão caríssimo. Ele gerou Onésimo como filho e pedia para que Filemon o recebesse como irmão caríssimo, e não por obrigação, mas sim com o amor de Cristo que estava sobre eles. Assim como Cristo foi o mediador entre Deus e nós, pedindo a Deus que nos recebesse como filho, assim como ele também era o filho, derramando o seu sangue sobre nós, Paulo, neste momento, ele pede a Filemon que o recebesse Onésimo como um irmão. Olha que reviravolta que aconteceu na vida de Onésimo por crer em Cristo Jesus. Ele era um escravo fujão, condenado à morte segundo a lei, e teria que talvez viver fugindo para sempre dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que ele havia cometido. E assim como Jesus fez por nós, como Paulo fala ali, Paulo falou assim, olha, se ele te deve alguma coisa, eu restituirei.
Paulo estava assumindo a responsabilidade pela vida de Onésimo, mas não só isso, mostrando para Filemon que era isso que Cristo havia feito por nós. Talvez ele não falou diretamente, mas eu creio que Filemon deve ter entendido que Paulo falou: olha, Filemon, você entende o que está acontecendo aqui? O mesmo que Cristo fez por você é o que você terá que fazer por Onésimo. Aquilo que aconteceu com nós na nossa condição de falhos e pecadores, e Jesus veio ali e nos remiu na cruz. Agora é a sua oportunidade de fazer isso com alguém, de mostrar que você é um cristão, um seguidor de Cristo. Perdoar alguém que te devia, demonstrar a graça de Deus sobre a pessoa, ou seja, o favor imerecido, pois Onésimo não merecia, mas pelo amor de Cristo que habitava neles, Paulo solicitava que ele assim o fizesse. Uma nova condição de vida, aceito como irmão caríssimo, como diz no versículo 16, que diz assim: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne ou quer no Senhor. Ou seja, Paulo estava falando para ele que ele agora era irmão dele em Cristo, pois ele creu no mesmo Jesus, foi adotado pelo mesmo Pai, eles estavam na mesma condição. Mas para o crescimento espiritual de Filemon, ele necessitava de perdoar Onésimo. E Onésimo estava indo se apresentar a Filemon, talvez com certo receio, mas também ciente de que ele tinha que encarar as consequências de suas atitudes, mas certo que o que aconteceria talvez seria algo surpreendente, pois ele já havia sido surpreendido pelo amor de Jesus. A distorção do que significa o seu nome, a sua identidade. Onésimo, o nome de Onésimo significa, como eu já disse, significa útil. Mas pela condição não se sabe o que passou no coração de Onésimo naquele momento para ele furtar o seu senhor e fugir. Talvez aquela condição de escravo para ele não conseguia viver mais naquela condição. Mas mesmo assim, Onésimo foi inútil para Filemon naquele momento. Mas muitas vezes a gente distorce aquilo para que fomos chamados, distorce o significado do nosso nome. Deus não nos chamou para sermos motivos de desonra. Deus não nos chamou para ser inútil. Deus não nos chamou para ser malditos, não. Deus nos chamou para ter um amor, uma vida em comunhão com Ele. Mandou o seu Filho para nos redimir consigo mesmo. Um favor imerecido. Um favor que a gente não tinha direito, mesmo assim, muitas das vezes as nossas atitudes não condizem com aquilo que Deus planejou para nós, com aquilo que Deus planejou para que você vivesse. Mas Deus usa as circunstâncias para fazer novas experiências, fazer novas as coisas, para que a gente venha mostrar o amor de Deus para as outras pessoas. Deus nos deu uma carta de alforria de valor eterno e irrevogável para todos que desejam seguir um novo rumo, deixando para trás os seus erros no passado. Hoje eu venho dizer para vocês que Deus nos dá essa oportunidade dia após dia, nos chamando pelo nome, pelo verdadeiro significado do seu nome. Não chamando para desonra, não chamando para inutilidade, mas chamando para uma vida plena com Ele. Deus nos chama para uma alforria eterna, livre da escravidão do pecado,
e uma vida de liberdade, aceitos como filho, preciosos e caríssimos, pago com um alto preço ali na cruz. Creia no nome de Jesus e tenha uma vida plena com Ele.